Então, a gente vai para a segunda parte, que a gente vai falar, então, agora um pouco sobre os dispositivos e alguns cuidados desses estomas intestinais. Uma outra classificação que a gente tem para esses estomas é a capacidade de reter esses efluentes. Então, existe os estomas continentes e incontinentes, né? Só que no caso das intestinais é mais comum a gente ver incontinentes, ou seja, o cliente ele não vai ter como controlar que naquele determinado horário as fezes saiam, o restante dos efluentes saiam. Existem já algumas técnicas para a confecção de esfíncteres artificiais, de bolsas reservatórias em determinado, dependendo do segmento, mas o que a gente percebe que não é uma técnica tão avançada em função das complicações. Então, acaba que o que é mais comum da gente encontrar são aquelas que são incontinentes. E a partir do momento que elas são incontinentes, a gente precisa de algo para fazer a coleta desse material. O mundo agora é lindo, tem um monte de coisa legais no mercado, só que é caro, né? Então, muitas das vezes, o cliente que tem posse, ele pode ir lá, vai comprar, tem marcas aí, super master aí, vendendo coisas, tem coisas que eu fico olhando, que eu assim, caraca, mano, então, está se avançando muito em relação a isso, até a caneta o povo tá tentando fazer para marcação da placa para você fazer o corte. Nossa, tem muita coisa legal. Só que quando a gente pensa, às vezes, numa unidade pública, a gente vai ter o básico. Então, a gente precisa ter atenção sobre o manejo e o uso correto desse básico para que a gente tenha condições de oferecer uma assistência segura para ele quando ele estiver internado e que ele saiba um bom manejo dentro desse básico quando ele vá para casa. E o que a gente percebe, e os pareceres dos nossos conselhos falam, é que o técnico e o enfermeiro, ele, quando não é estomaterapêutica, vocês me conhecem, estomaterapeuta, ele pode fazer os cuidados com relação aos estômagos, principalmente intestinais. Só que tem muita gente fazendo muita coisa errada, achando que está fazendo coisa certa. Não é comum de você ver as pessoas cortando a placa de maneira inadequada, cortando placa que não é para ser cortada. Então, saber sobre esses materiais, sobre esses dispositivos, é importante para que a gente consiga dar uma assistência de qualidade, ou dentro da qualidade possível que a gente possa oferecer. Então, a gente pensar que quando a gente fala de estomas intestinais, a gente vai precisar de uma bolsa que colete esses efluentes. Em geral, essas bolsas de estomia, elas avançaram bastante. Hoje, o material que é fabricado ele não gera tanto desconforto para aquela pessoa que está utilizando no seu dia a dia, né? Ela passa mais imperceptível. Então, eles avançaram na tecnologia desse plástico. Eles usam polímeros misturado, né? Polímeros com copolímeros, que são estruturas diferenciadas, não tem mais látex, então isso dá para ele uma certa malha esse plástico, então ele não fica com aquele crack daqueles plásticos quando eles ficam mais ressecados. Tem tecnologias para fazer com que esses plásticos, esses filmes, eles não se impregnem de tanto odor decorrente das eliminações. Elas têm buscado cada vez mais as empresas fazer um formato que quando você coloca, dependendo da posição, não atrapalhe o seu sentar, o seu levantar, o seu andar, para que você, a gente está num tempo de calor, né? Chegamos no verão, então plástico sobre a pele, né? Irrita, gruda, dá agonia. Então, eles têm essa tecnologia de pensar em fazer um tecido e não tecido, nessa face posterior que fica em contato com a pele. Alguns até já avançaram, fazem até na face anterior, para que não fique aquela imagem tão desagradável das bolsas que são transparentes.
né, de ver as fezes, então tem uma capa protetora e algumas delas têm uma janela de visualização. Enfim, o mercado é brilhante, é lindo. Sistemas de fechamento dessas bolsas, para aquelas que não são fechadas, também tem avançado para que não tenha vazamento dessas estruturas. Enfim, é muito, muito legal os materiais que a gente tem. E uma coisa interessante, antes de fazer um outro parêntese, é que engraçado quando, né, nessa última virada, os meninos têm me ligado para falar muito de colostomia, que muitos deles também estão fazendo extras de home care. E aí, geralmente, o home care, o que mais paga, e aluno do Cefet é um bicho esperto, são clientes com complexidade que estão em ambiente domiciliar. Então, eles querem os que pagam mais. Então, a gente está tendo aí uma leva boa de pessoal interessado com sonda nasointeral, com gastrostomia, e aí também foi bastante presente. Então, assim, algo que realmente é interessante para a gente estar conversando. Então, essas bolsas, fecha parênteses, então essas bolsas de estomias intestinais, como eu falei, elas podem ser transparentes, opacas, aí entra na questão do que está disponível ou do critério da escolha do cliente. Elas podem ser fechadas, como por exemplo essa, você não tem como escoar, você só tem como tirar ela e jogar fora, por isso são sistemas fechados. E tem os drenáveis, que são aqueles com abertura que a gente viu nessa foto anterior, que é um sistema drenável. Existe uma placa que ela protege essa pele, e só estou falando só uns pontos que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Ela vai ser integrada, onde a gente tira e não tira. Podem ter uma borda a mais para ajudar nessa fixação. O filtro, algumas marcas já avançaram, porque como antigamente essas bolsas eram só de plástico, eram todas fechadas, e a gente sabe que qualquer tipo de efluente vai sair para esse estômago, os gases também vão sair. E isso dificulta no cuidado, incomoda o cliente durante a sua vida, porque isso vai fazer com que a bolsa fique mais visível. E criaram-se filtros, geralmente são de carvão ativado, e esses filtros, eles permitem uma saída gradativa desse gás, e pela ação do carvão ativado, eles tiram esse odor ou diminuem esse odor. E aí também tem outro adjuvantes também, que a gente pode comentar um pouquinho mais para frente, que também contribuem também para melhorar esse odor desses gases minerais. Cinto, sim, existe cinto para estômago, para bolsa de colostomia. Dependendo da marca, você pode colocar um cinto para auxiliar nessa fixação. Então, aqui é um exemplo de uma bolsa fechada. Vocês percebem que ela não tem nenhuma saída inferior para que a gente possa utilizar. Esse exemplo aqui é um exemplo de uma bolsa de uma peça. Tá? Aí aqui onde está sendo informado é o filtro de carvão ativado, e nesse caso dessa marca ainda tem na face anterior um tecido não tecido de cobertura dessa bolsa. Aqui é um sistema drenável, onde você percebe que na porção inferior a gente tem uma abertura. É por ali que a gente faz a coleta, né? Faz a retirada das fezes, e foi sinalizado naquela imagem anterior lá na aula de coleta de fezes. É esse dispositivo que a gente vai abrir para coletar as fezes. E aqui, aproveitando essa imagem, eles já avançaram, tem algumas marcas mais antigas que é apenas a placa protetora, é só essa placa de resina sintética ou de hidrocolóide, aí cada marca tem seu segredo industrial, e agora eles avançaram também para essa área adesiva aqui. É como se fosse um band-aidzinho grande, né? Que aumenta essa fixação e ajuda no posicionamento dessa bolsa. Então, aqui já é uma imagem já sem o papel protetor. Aqui está com papel protetor, aqui está sem. Errei, isso daqui era para cortar, depois eu corto. Aqui, que eu já falei que é hidrocolóide,
Essa resina, ela tem um papel fundamental de proteção dessa pele próxima ao estômago. Então, por isso que a manipulação dela, ela é o ponto crucial numa colocação de uma bolsa de maneira adequada. É ela que vai proteger essa pele do contato desses efluentes que podem agredir a pele. Né? Algumas marcas também já até evoluíram, não colocam só uma camada, eles dizem que tem 2 camadas, uma de proteção contra o efluente, para proteger a camada protetora, a placa protetora da ação desses efluentes, permitindo com que essa pele se mantenha saudável por mais tempo, durante o uso desses sistemas. Então, cada marca tem a sua especificidade e ela realmente vai tentar fazer com que seja melhor. Tem outras que fazem uso na composição com hidrocolóide de ceramidas, que é um lipídio presente na pele, que é importante para a manutenção da integridade da pele. Enfim, o mercado está cheio, mas se você vai trabalhar só com uma plaquinha daquela marca lá, que é só a plaquinha simples, com hidrocolóide, a gente tem que ter atenção com relação a esse hidrocolóide. Provavelmente, vocês já tiveram, que eu sei, curativos com Júlio e já falaram sobre o hidrocolóide. Então, o hidrocolóide, que é carboximetilcelulose, e aí algumas marcas têm pectina, tem outros compostos lá, ela, quando satura, ela fica esbranquiçada. Ela tem essa capacidade absortiva, mas, em compensação, ela pode ajudar e quem não sabe usar, ela pode atrapalhar e macerar essa pele. Então, para essas placas, seja de 2 camadas ou 3 camadas, não importa quantas camadas tem, se tem de proteção contra efluentes, se tem um hidrocolóide, a gente precisa estar atento a essa placa de hidrocolóide, porque uma umidade muito grande sobre essa pele pode contribuir para a erosão, e aí a gente começa toda essa cascata inflamatória aguda, e infelizmente não vai dar para ficar sem a bolsa nesse período. Então, a gente precisa pegar e cortar esse problema, dar um tratamento, dar uma conduta para que essa cadeia ela finda e não se tenha esse avançar dessa lesão em torno do estômago. Então, aqui a gente tem exemplos das placas adesivas com relação à abertura. Em geral, antigamente as placas às vezes nem vinham com orifício central. Era só a placa completa e você fazia o corte. Então, tem algumas marcas que você vai perceber que ela já vai vir com um furo inicial e nessa placa de hidrocolóide vai vir a marcação de quanto você pode cortar. E aí é que eu falo para vocês que o brasileiro tem que ser estudado e que a gente percebe que as pessoas fazem coisas, acham que sabem que estão fazendo e não fazem. No setor, você vai ter o estômago, ele vai variar de uma pessoa para outra. Ele não vai ter, às vezes, essa característica redondinha, bonitinha. Você vai ter, às vezes, formatos ovalados, às vezes formatos que eu nem vou conseguir descrever um formato específico e que vai além da capacidade máxima de corte dessa placa. Por exemplo, a gente vê aqui que é 33 milímetros. A pessoa quer me cortar aqui, ó. Entende? Não há estômago que suporte isso e pele ao redor dele que suporte isso. Entendeu? Essa bolsa ela vai ser fadada a vazar, vai ser fadada a cair. Você vai ter um cliente que ou ele vai ter uma quantidade muito grande, que não é a realidade para fazer várias trocas consecutivas, mas lembrando que cada vez que esse efluente cai essa pele ela acaba sendo danificada, ela acaba sendo prejudicada. E, infelizmente, por mais que existam tecnologias que digam que é uma tecnologia de troca que permite a manutenção da proteção da pele ao redor do estômago, mesmo nas trocas frequentes dessa placa adesiva protetora, sabe-se que cada pele é uma pele, cada indivíduo ele tem um quadro clínico, essa composição, essa estrutura, essa capacidade de resistência dessa pele, ela vai estar alterada. Então, por mais que exista uma tecnologia a melhor do mundo, mesmo naquele cliente, coitado, que ele tem uma situação difícil,
você vai ter dificuldades e essa pele ela pode começar algum processo, alguma complicação, alguma lesão, melhor dizendo, em torno desse estômago. Então, a gente precisa saber o que a gente está usando. Então, se você pega uma placa no seu setor, vê que o tamanho é 33, você faz uma avaliação do estômago e é maior do que 33, você vai usar para colocar no seu cliente? Não. Você vai buscar outras alternativas, que a gente vai conversar um pouco mais para frente, para tentar adaptar, que infelizmente é o que a gente faz, e buscar a bolsa adequada. Porque se você pegar e fizer um corte maior do que a placa está pedindo, vai vazar e você vai ter problemas. E uma outra situação que a gente também tem que ter atenção, querendo ou não, por mais que você limpe, muitas das vezes os nossos clientes não têm uma preocupação tão grande de limpeza. Essas fezes, elas podem começar a impregnar essa pele e aí fica aquele cliente que já tem uma situação que está difícil, já está internado ou não, e ainda ter um cheiro desagradável, é desnecessário, né? Então, a gente precisa saber o que a gente está fazendo. Só para aproveitar a imagem, a gente vai falar de bordas adesivas. Nessa marca aqui, a gente tem aqui uma borda mais fina com hidrocolóide, mas ela não tem borda adesiva, tá? Esse tipo de borda cortável, de placa cortável, ela, geralmente a gente precisa ter uma tesoura específica. Não tendo, pode ser qualquer tesoura que não seja de ponta, a ponta tem que ser romba. Se você tiver a de curva, como a gente tem a imagem aqui à direita, ótimo, melhores dos cenários. Mas se não tiver, a gente vai utilizar essas infantis escolares. É claro que essas infantis, elas têm uma dificuldade um pouco maior de corte por causa do poder de fio dela, mas também dá para a gente utilizar se a gente limpar ela direitinho. Um outro ponto importante, quando você tem a peça que está junto, que a gente vai falar mais para frente também, a placa ela não está separada da bolsa, a gente só tem que tomar cuidado que na hora do corte você não furar a bolsa. Porque aí você vai jogar todo o seu trabalho em vão. Porque você entra, faz um direcionamento da ponta dessa tesoura na bolsa sem a preocupação de afastar a parte plástica dessa placa protetora, você acaba fazendo uma leve pressão sobre essa área que no futuro pode vir a rasgar. E aí, para você cortar, você precisa medir. Como eu falei, nem sempre ela vai ser redondinha ou ovalada de uma maneira uniforme, né? Às vezes ela vai ter uma estrutura bem desalinhada, bem de um lado vai ser de uma forma, do outro lado vai ser outra. Se você pensar nos 4 pontos cardíacos, ela vai ter formatos diferentes. Então, o ideal é que você faça um gabarito. Geralmente, com cada bolsa vem uma placa de papel para você poder tocar nesse estômago, para você poder medir e fazer lá um modelo e marcar sobre essa plástica com a caneta antes de você fazer esse corte. Porque essa placa ela não pode ser cortada demais e nem pode ser cortada de menos. Quando você corta ela demais, você expõe essa pele ao redor do estômago à ação desses efluentes, e aí você, com o tempo, você vai ter essa lesão sobre essa pele. E se você corta demais pela questão da peristalse, lembrando que aquilo ali é uma mucosa exteriorizada, ela pode em alguns momentos estar um pouco mais tumefada, outros momentos ela pode estar menos, você pode fazer um garroteamento nesse estômago, né? Que dependendo do grau desse garroteamento, você pode estar comprometendo a irrigação desse estômago, né? E aí você também vai gerar determinadas situações desnecessárias em relação a esse cliente, que ele vai ter que fazer uma nova abordagem para acertar, tirar essa parte da necrosada, isquemiadas, enfim. Aqui eu trago um exemplo. Vocês podem perceber, provavelmente essa placa era uma placa pré-cortada, que eu vou mostrar mais para frente, ou seja, ela já tinha o tamanho específico para qual ela deveria ser usada, ela não seria para receber nenhum tipo de corte, e a pessoa cortou. Nisso que essa pessoa cortou, lá,
ela tem a impressão que se fizer o tamanho maior é melhor, é mais seguro, é mais confortável. Só que não. Você percebe que essa pele, ela tá... É uma cirurgia recente, a gente ainda tem os pontos aqui, 2 bocas, aparentemente. Você tem uma saída de fezes aqui e aqui, justaposta, e você já percebe que você já tem uma agressão dessa pele. Você já vê essa pele mais irritada, e em comparação com a pele externa, você percebe que tem um avançar dessa resposta inflamatória local. Essa placa, se fosse a recortável, ela deveria estar aqui, ó, próximo no formato desse estômago. No máximo, 3 milímetros a mais, que é o que a literatura pede, tá? Mas o ideal é que se abrace o corte dessa placa, abrace esse estômago. Então, com o avançar também, se criou essas pré-cortadas. Essas pré-cortadas, elas têm diversos tamanhos desse orifício. Tem algumas marcas que têm até uma versão ovalada, que eu já vi. Só que a orientação é que você ajuste, você compre do tamanho mais próximo, do tamanho do seu estômago, e você faça um ajuste dessa placa manualmente, sem tesoura. Você possa ajustar. E aí você tem a versão moldável dela. Então aí você precisa saber qual é a característica dessa placa. Se ela permite você fazer isso ou não, né? Digamos que ela seja um hidrocoloide bastante resistente, você não vai conseguir fazer isso daqui. Mas se for essa cortada, onde você tem ainda essa orientação do fabricante, que você pode, porque o hidrocolode, conforme você vai manipulando, e o calor da sua mão, ele fica mais maleável. E aí você pode dar aquele pequeno ajuste de 2, 3 milímetros, não é cortar 10, 5, não vai fazer diferença. Naquela placa pré-cortada, de você fazer um ajuste. Agora, existe já uma outra que é totalmente moldável, né? Ela já tem diferentes tamanhos de diâmetros iniciais para facilitar, e também por conta dessa área, dessa flange, também vai diferenciar de uma marca para outra, de um tamanho para outro, onde você pode moldar. Aí você vai realmente, igual fazer bala de coco, você vai puxando e vai esquentando essa resina com o calor dos seus dedos para moldar no formato que você precisa. E aí você cola ela e ela vai abraçar literalmente esse estômago, impedindo com que efluentes eles entrem em contato com essa pele que está em volta do estômago. Então, essas para mim são as melhores, ou no caso de composições que a gente tem outros adjuvantes, que você pode usar um anel justamente moldável, e aí em cima você coloca a placa, é uma possibilidade também, muito legal. Também temos a placa que é convexa, que é essa que a gente está vendo aqui, e temos a plana, que é a mais tradicional da gente encontrar. A convexa, ela é muito utilizada quando você tem um estômago que não é tão protuso. Os estômagos, geralmente, eles, dependendo se é uma colostomia ou uma ileostomia, a ileostomia vocês vão perceber que ela é mais protusa do que, geralmente, a confecção. Isso pensando no que a confecção inicial no pós-operatório, tá? Porque com o tempo ela pode exteriorizar um pouco mais, ela vai tomar tamanhos diferenciados conforme vai passando o tempo da confecção desse estômago. Mas, em geral, ele, no momento inicial do procedimento cirúrgico, eles vão fazer mais protuso, porque como as fezes da ileostomia, ela é líquida e ela é mais ácida por conta das ações das enzimas, você faz uma versão protusa, que na tendência da colocação da posição da bolsa, ou para baixo, ou lateral, dependendo de quem vai fazer o cuidado e de quem goste colocar essa bolsa, esse líquido ele vai cair direto nessa bolsa, não vai ficar sobre a placa, né? Então, automaticamente, a gente consegue ter uma proteção a mais nessa pele em volta
e até mesmo sobre a ação dessa enzima sobre a própria mucosa também, né? Quando começa algum processo de lesão, o fato de você jogar mais fezes ácidas sobre ela pode ajudar a erosar, fazer mais erosão sobre aquela mucosa também. Então, essa placa convexa, ela consegue fazer uma pressão a mais sobre essa área, expondo mais esse estoma e fazendo com que esse resíduo ele vá para o interior, a parte inferior da bolsa, e não fique ali localizada. Aproveito agora para mostrar para vocês a borda adesiva, né? Como se fosse, que eu falei antes, que é como se fosse um band-aidzinho desse tecido no tecido com cola. Uma coisa interessante que a gente precisa pensar é que a bolsa, ela não é para encher por completo. Esse formato, tirei um monte de coisa. Esse formato anatômico, deixa eu só tentar voltar. Não vou montar não, porque acho que é muitas coisas. Esse formato anatômico, né, essa proposta de forma é para justamente que essa quantidade de fezes ela caia e vá para a porção inferior e ali fique. Então, não fique o tempo todo sobre essa mucosa. Não adianta deixar a bolsa encher, principalmente quando se trata de urostomia. Então, o indicado é, no máximo, meio capacidade de preenchimento dessa bolsa. Chegou ao meio, é hora de tirar. Ah, mas ainda tem um cadinho de espaço, vamos esperar mais um pouquinho, vamos esperar até as 6 horas, que é o horário de esvaziar. Tá errado. Se o seu cliente está tendo uma drenagem aumentada, algo tem que ser investigado. Mesmo uma ileostomia que a drenagem é aumentada, diferente do colo ascendente, transverso descendente, que você vai ter, mas se você tem uma drenagem onde a cada meia hora você vai ter que ter uma bolsa muito cheia, algo está acontecendo. Então, tem que ser investigado, tem que ter atuação, tem que ver qual é o fundo disso daí para poder intervir. E não adianta, porque o cliente ele vai ficar incomodado e ele vai te chamar. E você tem que esvaziar, não é espera um pouquinho, tem. Porque se você ainda fez um corte inadequado dessa placa, ou você tem um material inadequado para trabalhar com esse cliente, o tempo que ele está com essa bolsa, certamente essa bolsa vai estar com essas fezes em cima dessa área peristomal e aí você está causando lesão. Pior é quando o paciente está com a bolsa cheia e está deitado, porque quando o paciente está em pé, ele anda, mal ou bem ele vai dar o jeito dele, ele vai acabar esvaziando por uma questão de saber ou não saber, que muitas das vezes alguns clientes, quando eles já têm esse conhecimento de autocuidado, eles mesmos esvaziam. Quando não tem, a gente que faz esse auxílio. Então, essas fezes vão ficar sobre esse estômago, e essa pele que pode estar exposta nesse corte inadequado da placa, e automaticamente você está contribuindo, que o efeito não vai ser agora, mas daqui a um tempo, para ter uma complicação com relação a essa pele, tá? A flange, se vocês ouvirem falar, é esse dispositivo todo aqui, de plástico. Para os sistemas de 2 peças, onde a bolsa se descola dessa placa protetora, ela serve para fazer essa conexão. E aí tem algumas que são flutuantes, que você consegue botar a mão por debaixo dela e fazer um cleque para a bolsa poder se conectar. É bem interessante também. E quando a gente falou do suporte de cinto, essas 2 orelhinhas que tem aqui, onde você vem com um cintozinho que tem uma garrinha, e aí você coloca na cintura do cliente. Lembrando que também não pode garrotear o cinto, tá? Vou apertar para a bolsa ficar bem presa junto à barriga e com o peso da bolsa, ela não puxar para frente. Não, a bolsa chegou à metade, no máximo, ela tem que ser esvaziada. Exatamente para evitar também essa tentativa de desprender dessa bolsa. E esse cinto, ele tem que pelo menos ter um dedo de folga nessa circular. Você tem que passar o dedo por debaixo onde está em torno do corpo dele, e você conseguir colocar facilmente um dedo ali de folga, tá? Não é para garrotear também, que é outra coisa que a gente vê muito por aí.
E aqui, que eu falei para vocês, é o sistema que é de peça única, onde a placa protetora e a bolsa coletora, elas estão unidas, então não tem opção, quando você tira tudo, e tem também a placa que é separada. Você tem a placa e você tem a bolsa. O sistema de fechamento varia bastante, tá, gente? Uns são de cleque, outros são de travas, enfim. Aí a gente tem que, quando tiver algum dispositivo de uma marca nova, sentar, geralmente essas placas e essas bolsas, ela vem com um manual para cada unidade que vem dentro da caixa, em geral, principalmente quando é venda hospitalar. Mas não tendo, a internet está aí para isso. Você consegue um manual de instrução e de composição, que eu acho muito legal a gente ter conhecimento sobre isso, para você saber o que você pode, o que você não pode. E quando não tem disponível, você pode ligar para o 0800 ou mandar um e-mail, se identificar como profissional de saúde, que eles mandam para você para o seu e-mail e você tira suas dúvidas também. É muito legal. Tudo eu acho legal, né? Mas eu acho bem fascinante. Assistência, ela é super... Pena que a gente não tem condições para trabalhar, mas é muito agradável você pegar um cliente no início da manhã, porque ele dormiu, se desconjuntou todo durante o sono, você organizar ele, você deixar ele organizado, limpo, cheiroso, contribuir para uma melhora daquele astral naquele momento, e isso certamente vai repercutir sobre o tratamento dele e a forma como ele vai enfrentar a doença, enfim. Acho que são pontos que eu acredito. Enfim, vamos continuar. E aí, o sistema de fechamento dessas bolsas que são drenáveis, também o mercado está aí para brincar, tá? As mais antigas, vocês vão ver que é como se fosse um clampzinho, tipo de saco de pão de forma, aquele metalzinho onde você abraça, dobra a bolsa e abraça ela. Eu nem encontrei mais foto delas, mas se eu conseguir uma foto, eu vou mostrar para vocês. Mas já avançou bastante. Essa de clamp é o que mais tem no mercado. E aí o pessoal consegue fazer coisa que não tem para fazer, né? O povo dobra várias vezes depois quer botar o clamp, prender com clamp. Não, não é nada disso, gente. Fez uma única dobradura, tá? Na marcação lá, que é na interseção da parte mais clara da parte mais escura, pegou, fechou, clampeou. Não tem que dobrar 3, 4, 5 vezes para fechar. Porque se você faz isso, você interfere no sistema de fechamento, você alarga esse clamp e aí certamente você vai ter vazamento para essa parte inferior da bolsa. Então, saber usar o dispositivo, né? Aquela famosa história que a gente precisa ler o manual, é bem característico, até mesmo pela durabilidade da bolsa. Em geral, o clamp e a bolsa, elas são vendidas separadas. Então, esse clamp você vai reutilizar, e nem sempre a quantidade de clamp disponível vai ser tão grande quanto a quantidade de bolsa. Então, a gente tem que preservar essa capacidade de fechamento desse clamp, senão você vai ter um retrabalho, porque vai sujar, o seu cliente vai solicitar, e aí você vai ter o trabalho que você não precisaria ter. Então, mais uma vez, a gente percebe que não é a gambiarra que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer o correto para não precisar fazer a gambiarra. Aí, no próprio fabricante, você vai lá e você vê que ele manda fazer uma dobradura só, mas o povo consegue, né, fazer, inventar coisas que eu confesso que eu fico pasma. E tem outros tipos de bolsas, por exemplo, essa é de trava, então a trava você apoia ela sobre a placa protetora onde tem a flange, você vem e trava ela como se fosse aqueles lacres sem abertura, né, de fechamento único. Mas só que essa você consegue destravar. Aqui embaixo a gente tem um tipo de fechamento que é com velcro, aquele velcro tradicional, onde você tem aquela mais tipo de calça mesmo, de mochila, né? De bolso, que é a versão mais tradicional. Eu não gosto tanto dessa, porque o que acontece? Essa boca de saída aqui, geralmente dessas marcas também, ela não tem nenhum tipo de estrutura, é um plástico mole. Quando a gente vai ver lá na frente,
para poder fazer a abertura para injetar água, para limpar essa bolsa, você não consegue, porque existe uma aderência por conta da presença da água, os dois plásticos, as duas faces se colam, aí você não consegue abrir para mandar o negócio direito. E também para você segurar, como a gente percebe aqui nessa imagem à direita de vocês, fica mais difícil, né? Essa versão aqui é diferente dessa. Essa daqui, ela já tem uma borda mais reforçada, onde você consegue apertar pelos dois cantos e fazer uma boca e sustentar ela para você poder trabalhar nessa hora que você está infundindo o líquido para limpar a bolsa. Essas mais fininhas é muito difícil de trabalhar mesmo. Aí você suja do lado de fora, é uma confusão, aí o velcro que é de pano, aí fica sujo, aí fica um cheiro... enfim, é muito complicado essas marcas assim. Essa imagem não ficou tão boa, mas é a única que eu encontrei. Já avançaram, em função dessa situação, esse velcro, ele se tornou de plástico. E aí você pode, se por acaso sujar na hora de uma limpeza, na hora que você está fazendo lá a limpeza, você pode passar uma água em sabão, você limpa e você pode já secar, porque como ele é de... secar e fechar, porque como ele é de plástico, é fácil para você fazer essa manutenção. E logo após você passar um paninho, ele já está seco, você já consegue fechar e não vai ficar nenhum odor em relação a isso. Então, esse avançar eu também acho super legal. Pena que a imagem não está tão boa. Então, a tecnologia, ela avançou e avançou muito. A gente tem anéis, quando você tem uma certa dificuldade com relação à bolsa e à placa, aqui ela tá só medindo, tá, gente? Porque não aparenta ser... Essa placa aqui eu desconheço, não sei nem se tem no Brasil. Ou essa placa cola sobre essa parte plástica. Enfim. Mas você tem já anéis ativantes que eles são anéis de hidrocolóide, de resinas sintéticas, onde eles podem ajudar a aumentar essa área de aderência, por acaso, se você precisar de mais, ou elas podem fazer como elas são, esses anéis de hidrocolóide, eles são moldáveis, você pode fazer o corte que você precisa, e como esse corte na tesoura ele não vai ficar bem perfeito, e às vezes num formato que não é circular ou oval, de uma forma regular, você pode usar o moldável, que aí você pode colocar antes sobre a pele, e depois você vem com a bolsa colando, ou a placa protetora e depois coloca a bolsa. E aí você veda por completo essa estrutura, essa área em volta do estômago. E aí você evita que esses efluentes entrem em contato. Você tem lubrificantes para serem colocados dentro da bolsa, para que as fezes elas não fiquem aderidas na parte plástica interna, e na hora que você faz a lavagem dessa bolsa, ela saia por completo, e aí você tem uma limpeza melhor. Você tem desodorante, exatamente, desodorante, que é um líquido que você pode, às vezes é uma pastilha, ou um comprimido, né? Que você pode colocar, mas geralmente é líquido, você coloca dentro da bolsa, aí espalha um pouquinho na vinda das fezes, ela ajuda a neutralizar esses odores. A gente viu que tem o próprio filtro do carvão ativado para neutralizar os gases também. Então, tem muita coisa legal. A gente tem cinta para aqueles pacientes que, em alguma forma, esse reto abdominal que a gente viu, ele é mais frágil, ou em função de uma demarcação e uma confecção de algum lugar onde essa musculatura, ela não consegue sustentar esse estômago, e também a questão da bolsa, e aí ele acaba fazendo hérnia, prolapsos, que a gente vai ver mais para frente com relação a isso. A gente pode usar cinta, igual cinta normal que a gente usa em casa, só que ela tem um buraco apropriado para você colocar a bolsa, né? Aí brasileiro quer fazer o quê? Quer comprar a cinta normal e cortar e botar assim. Mas enfim, né? A gente tem várias coisas que às vezes é mais fácil não, mas é mais duradouro você ter um investimento maior por alguma coisa que efetivamente vai funcionar do que você fazer essas gambiarras aí que não vão dar suporte.
A gente tem bastões de hidrocoloide, porque às vezes nem todo mundo vai ter essa barriga lisinha e com esse posicionamento adequado dessa estomia. Às vezes você vai ter depressões, às vezes são clientes que fizeram reabordagem, e você vai ter sulco, você vai ter retrações dessas áreas próximas. Às vezes você tem uma cicatriz cirúrgica de uma intervenção anterior, onde não foi possível colocar mais distante dela, e ela tem uma retração dessa cicatriz, e aí ela faz uma passagem ali, essa placa ela não consegue se nivelar, né, se adequar corretamente nessa área, e as fezes elas acabam saindo e contaminando, entrando em contato com essa pele. Uma vez que ela vaza por esse caminho, ela provoca um descolamento, ela faz com que se perda, vai perdendo essa capacidade adesiva dessa placa, e aí você tem áreas maiores de lesão, porque aumenta esse vazamento. A gente tem N materiais, tem hidrocoloide em pó, que você pode aplicar sobre essa pele depois que você faz a limpeza desse local, geralmente com água e sabão neutro. Não usar nenhum tipo de hidratante, a não ser que sejam esses específicos para estômago, para preparar essa pele, que também tem hidratantes específicos. Nada, nenhum tipo de emoliente, nada de usar óleo mineral, qualquer outra coisa para tirar a placa. A placa é para ser retirada da mesma forma que é retirada a placa em curativo, não muda nada. Também lembrar que quando ela está saturada, ela precisa ser retirada sim, por mais que essa borda mais externa ela esteja íntegra. O que vai ditar para você é essa estrutura interna, porque é a partir daqui que as lesões vão acontecer. Você não vai ter uma lesão do estômago partindo de fora para dentro, sim de dentro para fora. Então, é um ponto importante que a gente precisa avaliar. Enfim, a gente tem pós que são utilizados com a pele já lesionada, que elas tendem a diminuir essa saída de transudato, em algumas situações de exudato, e você pode colar essa placa, ela ajuda a manter essa umidade. Quanto mais exudativa ou tiver mais transudato saindo dessa pele, essa placa ela não adere, aí você entra num ciclo vicioso, porque vaza, cai sobre a pele, e a pele abre, piora essa resposta inflamatória nesse local, faz mais erosões de áreas mais, aumentando o campo dessa área periestomal, enfim. E aí você entra num ciclo vicioso, onde, na verdade, essas situações elas poderiam ser prevenidas. A gente tem também o hidrocoloide em pó, que você pode aplicar nessa área. Antes de você aplicar a placa, você lava, seca esta área bem secada, aplica o pó sobre essa área toda, retira o excesso e cola a placa sobre essa estrutura, sobre essa área. Também ajuda, o hidrocoloide ele tem esse papel absortivo que a gente falou, então ele vai ajudar também na manutenção dessa pele. Enfim, a gente tem N adjuvantes para estômago que contribuem para que a gente tenha um cuidado melhor com esse cliente. Só que a gente precisa lembrar que não é só colocar a bolsa ou esvaziar a bolsa. O nosso cuidado também tem que ser na inspeção. É a inspeção diária dessa pele e desse estômago. A gente tem a imagem esquerda. Esse estômago provavelmente ele é recente, a gente percebe os pontos da própria cirurgia, a gente tem uma pele que, querendo ou não, a gente percebe que essa pele, ela tem uma dificuldade de se manter mais íntegra por conta dessa pressão no local. Já existem tecnologia, é muito interessante, já existem tecnologias dessa placa adesiva, onde ele tem áreas de aberturas de ventilação, porque você nunca vai colocar a placa exatamente no mesmo formato, e a placa nunca vão ter os mesmos formatos de aberturas nos mesmos lugares. Então, você oscila entre
uma colocação de bolsa e outra, de áreas de pressão e áreas sem pressão. E aí, como vocês viram em curativo, isso também ajuda na manutenção da integridade dessa pele, como a gente também faz na gastrostomia, de fazer a rotação do anteparo para diminuir a sobrecarga, a pressão naquele local. Então, a tecnologia está avançando bastante. Então, continuando, a gente tem aqui esse estoma, o estoma em geral, ele vai ter essa característica úmida, porque é uma mucosa, lembre-se sempre disso. Em geral, ele é um vermelho, ele é um rosado brilhante, né? Junto com essa umidade, ela tem essa característica, entre aspas, né? Como é que eu vou definir? Saudável. Se você tem um estômago que está roxo, está preto, algo está acontecendo nessa vascularização, é um ponto importante de relato, de sinalização para a enfermeira e de discussão de caso junto com o seu colega, para ver o que está acontecendo. Os pontos, em geral, eles são absorvíveis, então a gente não precisa fazer a retirada desses pontos. Observações que eu gostaria de fazer com essa foto, que eu achei bastante legal. Essa área aqui é a área onde foi feita a fixação, né? Aqui é uma área muito comum de ficar pequenas quantidades de fezes, e a umidade, né, dessa área acaba lesionando essa área muito próxima. Então, essa área ela precisa ser muito bem limpa, e ela precisa muito bem secada antes da colocação da nova placa. Então, na troca, a gente tem que ter atenção em relação a isso, é que daqui é que partem essas lesões. A gente pode perceber, provavelmente, que aqui, ó, tá um pouquinho, não sei se na imagem da tecnologia de vocês, celular, do computador, vocês conseguem ver uma diferença. Mas aqui, provavelmente, eles fizeram algum corte maior do que o estômago, porque a pele já está mais escurecida, sinalizando que é a ação de algum efluente sobre essa pele, se a gente comparar daqui para cá, né? Então, esse corte ele precisa ser adequado, a gente percebe as marcas da borda protetora, da adesiva e da placa. Então, essa avaliação da pele também ela é importante, tá? Então, a gente geralmente precisa comparar a área próxima com o resto da pele para que a gente possa prevenir e se antecipar e tentar fazer alguma mudança nesses cuidados para que ela não venha a ter uma lesão propriamente dita, tá? Um outro ponto também é que a mucosa ela não é inervada, então ele não sente dor, mas a pele é. Então, o cliente, quando ele faz o seu autocuidado, ele sabe onde dói mais, onde dói menos, mas quando a gente está fazendo essa limpeza, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você não sabe aonde é que vai doer. Então, se você botar uma mão pesada demais, você pode acabar até, porque o espaço é muito pequeno, você pode acabar até lesionando essa mucosa e sangrar, que eu já vi isso acontecer por conta de uma mão pesada. E esse cliente, ele estava com uma plaqueta baixa, e aí nós tivemos um pequeno problema em relação a isso, então, muito cuidado com essa mão. E outra, geralmente a gente usa o que para limpar? Gaze. Gaze, ela não é de uma estrutura, de uma tela macia. Então, quando você utiliza ela, principalmente se você utilizar a gaze seca, ela pode vir aqui, ó, e lacerar essa mucosa, e aí a gente vai sangrar. Então, muito cuidado. Se por acaso tiver um cotonete, é ideal para pegar e fazer essa limpeza mais difícil, que o cotonete é menos abrasivo, ou qualquer outra estrutura, ou até mesmo a ponta fazendo um triângulo, a ponta da gaze bem umedecida, você pode ir com um jeitinho, mas o ideal que eu prefiro é, se a gente tem condições de um banho no leito, vir com uma água nova, não aquela água daquele jarro, água suja, água limpa, né? Mas se a gente tem condições, a gente faz a proteção dessa área desse cliente com alguma coisa e vir com uma água totalmente limpa, nova, e jogar, irrigar, passar o sabonete neutro ou a própria água pura, que às vezes é indicação de algumas literaturas, e fazer a retirada
desse material inorgânico que pode estar ali. Secar bem e aí sim a gente procede para a colocação dessa placa. É claro, gente, que a gente não tem tanta estrutura, no caso, pensando no nosso estágio, para fazer esse banho. Então, a gente, se for o caso, ou ideal, ou você troca a placa antes, faz essa limpeza, coloca a placa e depois você parte para o banho do seu cliente, porque aí a roupa de cama, se sujar, você já vai retirar após o banho, ou você faz após, mas você tem que ter essa preocupação, porque provavelmente vai escorrer alguma coisa pela barriga, né? De fazer também a limpeza e de não sujar a cama, porque ficar com a cama suja de resquícios de materiais de fezes, né? É desagradável. E fora que a gente também não tem lençol, não sei se vocês já tiveram a disponibilidade de estar lá, mas infelizmente na realidade no nosso campo a gente tem briga, é igual arroz, por lençol. É uma coisa material de luxo, tá? Então, é um ponto importante que a gente precisa saber em relação a esses cuidados com o estômago. Um outro ponto que eu queria falar, que nas placas que são cortadas, o ideal depois do corte, porque como essa tesoura ela não vai ter um corte perfeito, é que você venha passando a mão na borda desse corte que você fez para tentar nivelar e moldar, né, porque é hidrocolóide, moldar essa resina dessa parte da placa adesiva protetora da pele, para que não fique essas saliências do corte. E aí você tenha nenhuma parte mais pontiaguda, se você fez o corte correto, que é do tamanho no molde do estômago e 3 milímetros a mais, que é o ideal que a gente pede, para que não fique nenhuma parte pontiaguda pressionando esse estômago e leve qualquer outro tipo de complicação. E a gente percebe à direita, olha lá, ele cortou a placa e cortou a placa muito além do que precisa. Tirou a bolsa. Olha o que a gente tem. A gente tem maceração dessa borda. Esse é um exemplo, tá vendo? De uma ostomia meio planificada, ela não é tão protusa. Então, a borda, a placa convexa para ela cairia muito bem. Você já tem lesão dessa pele, já tem maceração dessa pele. Aqui, provavelmente, eu acredito que, como é uma espuma aqui, eu acredito que está lavando com um pouquinho de água e sabão aqui para a colocação da próxima placa, tá? Sugere. E aí a gente percebe, né, as áreas de fixação e a diferença dessa pele proximal e dessa pele mais distal, que é em função de um corte de uma bolsa inadequada. Aí aproveito também para mostrar que essa placa, essa bolsa é uma bolsa transparente, tá vendo? E com filtro, nesse caso aqui, não tem uma cobertura com tecido não tecido. Mas nos nossos cuidados, a gente sempre vai ter, ou você vai precisar remover esse dispositivo de coletor. Se você remove, você limpa. Em algumas situações que você não vai remover, essa bolsa ela precisa ser muito bem limpa. Então, assim, quando você vai fazer irrigação, a gente vai ver isso mais para frente também, do passo a passo. Limpar com vontade. Eu sei que lidar com fezes não é uma coisa agradável. A gente vai criando com o tempo um mecanismo e você não vai se deixando influenciar tanto pelo cheiro. Mas não adianta fazer uma meia lavagem de bolsa. Se é para fazer meia lavagem, é melhor não fazer. Então, para lavar mesmo, a gente sabe que a gente não vai ter esses adjuvantes que vão auxiliar nessa descida, facilitação dessa retirada dessas fezes, muitas pelo tempo que fica entre uma retirada e outra, ou pelo trabalho errado, inadequado de um outro colega anterior a você que não limpou a bolsa corretamente, ficam fezes aderidas. Então, para lavar com vontade. Por isso que, na verdade, vocês podem até ver aí pela internet, YouTube, pessoas orientando a utilizar cubarrim. Esquece. Cubarrim para fazer limpeza de bolsa de colostomia não existe. É a comadre mesmo, por conta da necessidade de espaço, a quantidade de líquido que você não tem como mensurar para colocar dentro dessa bolsa, para você fazer uma limpeza adequada, tá?
Lembra que eu falei também de uma outra coisa, que se a bolsa tivesse muito cheia, poderia vir para essa área? Imagine só se essa bolsa tivesse totalmente cheia, esse cliente está deitado. As fezes, os efluentes, eles vão ficar aqui, ó, em contato no maior tempo com essa pele. O outro ponto também que eu queria aproveitar essa imagem para mostrar é que nesse cliente aqui você vê que ela está meio inclinada. A gente tem a opção ou de colocar ela deitada, tem alguns clientes que fazem o autocuidado que preferem, por conta da capacidade que você tem de esconder na roupa, fica melhor, ou você coloca ela na vertical, para facilitar com o cliente quando ele vai fazer a limpeza em vaso sanitário. Então, aí você tem que avaliar junto com o seu cliente, ou se ele não tem condições de fazer os cuidados, o ideal para você é que ele fique na horizontal, com essa bolsa de abertura em direção à cama, onde você vai poder apoiar a comadre e fazer todos os cuidados, tá? Então, sempre que você tiver a bolsa, seja que você vai trocar ou que você vai limpar, tem como você observar. Com a bolsa, é claro que você não tem como ter tanta observação, mas qualquer coisa muito esdrúxula, dá para você conseguir observar, principalmente que elas têm, nas que tem tecido e não tecido cobrindo, tem uma área de visualização, então dá para você ver que é bem em cima desse estômago, dá para você ver como é que está essa situação. Na dúvida, havendo uma necessidade de uma avaliação melhor, aí, infelizmente, tira a placa para avaliar, tomar conduta e coloca uma placa novamente, tá? Então, observar a pele, o estômago é fundamental. Dizer que a bolsa está lá e que está com efluente ou sem efluente, isso não é cuidado de enfermagem, tá? Você tem que ter uma avaliação sobre essa pele, sobre essa capa. Você tem que ter um senso crítico sobre essa bolsa, se está ou não está na hora de fazer a retirada. Não existem prazos para a troca. O ideal é que seja feita no máximo, que a literatura fala que ela consegue suportar em torno de 4, 5 dias, nos melhores cenários. Mas isso não é definitivo. O que é definidor de troca é a qualidade da aderência dessa bolsa e o que foi feito na instalação dessa bolsa. Porque, por exemplo, você botou uma bolsa ontem, mas eu vou ver que essa bolsa colocada dessa forma, eu vou chegar para o cliente e vou falar, a não ser que ele não queira, eu vou deixar e vou registrar, mas eu vou pegar e vou tirar isso daí, porque isso daí eu sei que vai dar problema, entendeu? Ah, mas a pele está lesionada, então vamos ver quais são os tipos de cobertura que a gente pode utilizar para fazer proteção dessa área aí, e aí sim a gente colocar a placa. Deixar isso desse jeito é ser conivente. Aí é melhor a gente ir embora, que é a melhor coisa que a gente faz, principalmente quando a gente está no estágio, né? Que a gente não tem obrigação de ficar lá se a gente tem uma situação que foge aos nossos, né, os nossos princípios do que é o correto. E, no caso de troca de bolsa, você vai aplicar esses dispositivos de maneira correta, lembrando das limitações e das possibilidades que você pode fazer no dispositivo. Se ele pode cortar, você corta. Se ele é para moldar, você vai moldar. Então, é só para lembrar que o nosso cenário, ele não é tão bonitinho assim, né? A gente vê no YouTube pessoas felizes, andando na praia com a bolsa, graças a Deus que eles estão nessas condições. Mas no nosso cenário hospitalar, a gente não vai ter cenários bonitos. A gente vai ter pessoas com dor, com falta de material, muitas das vezes, pessoas que, em função de cuidados anteriores, não tiveram uma abordagem correta desses dispositivos e levaram lesões, situações gravíssimas onde você não sabe nem o que você faz, porque você não tem nem área para colar nada, porque está tão... essa pele, essa derme, essa epiderme foi tão perdida que você não tem... A saturação é tão grande, a exudação também é tão grande que você não tem nem o que fazer ali e é desesperador. E você olhar e pensar que isso é lamentável, porque não tinha necessidade de acontecer, é algo triste. Então é isso, gente. Eu tenho alguns vídeos também que eu peguei na internet, alguns legalzinhos,
que eu não encontrei nenhum deles que sejam específicos de um profissional fazendo, explicando a técnica. Infelizmente, a gente não tem. Mas tem algumas coisas legais que a gente pode observar, tem outras coisas que a gente tem que criticar, mas a gente consegue ver em cena os dispositivos, as placas, os estomas, e aí a gente pode fazer algumas menções.